E agora, dando continuação na nossa lição 1 do Book 1, Lesson 1 do Book 1, vamos continuar aqui na página 21 do nosso livro. Então, terminou o diálogo aqui, né, entre a Rosa e o Mr. Smith. E ele fala aqui que, ao se apresentar ao Mr. Smith, Rosa utiliza a expressão nice to meet you para expressar que havia sido um prazer conhecê-lo. Existem outras expressões que transmitem essa mesma ideia. Veja quais são elas na tabelinha a seguir. Então, aqui temos algumas expressões também, como nice to meet you, glad to meet you, pleased to meet you. Tem essas três expressõezinhas aqui. E também tem outras mais para baixo. Aqui ele fala que, como há mais de uma expressão, você pode usar a que se sentir mais à vontade. Por outro lado, se alguém se dirigir a você utilizando alguma dessas estruturas, você deverá usar a mesma acrescida de to para responder. Então, nice to meet you too. Glad to meet you too. Pleased to meet you too. Então, se for usada uma dessas, você deve usar a mesma correspondente ao que foi usada, com esse incremento do to ao final. Continuando, ele vai nos falar que Rosa também usa as expressões excuse me e thank you, que denotam a cordialidade, para ela ser cordial nas falas. Expressões como essa, que indicam politeness, são sempre utilizadas em inglês e constituem uma parte essencial da cultura dos países onde esse idioma é falado. Portanto, se acostume na sua utilização, a utilizá-las. Para conhecer alguma dessas polite expressions, acompanhe a seguir. Ele vai dar uns exemplos aqui de polite expressions. Na coluninha da esquerda, você tem as polite expressions e na coluninha da direita tem as expressões de cordialidade, o significado delas. Na esquerda, excuse me é uma polite expression que significa para nós o com licença. Depois, embaixo do excuse me, tem o please, que tem o significado de por favor. Embaixo tem o thank you, ou também o thanks, que é usado informalmente, com S no final. Significa o muito obrigado ou obrigado. E embaixo tem o you're welcome, que tem o significado de nada, é um agradecimento. Então, se ele está agradecendo por uma coisa que foi feita, ele fala you're welcome, ou de nada. E embaixo tem I'm sorry, ou so sorry, que é o desculpe ou sinto muito, nosso equivalente em português. E ele segue comentando que nos países onde a língua inglesa é falada, a forma de dirigir-se a uma pessoa é um pouco mais formal do que em nosso país. É muito importante que você não seja sempre informal, tratando o seu interlocutor por você, como muitas vezes acontece aqui no Brasil, por exemplo, ou pelo primeiro nome, como se já fossem velhos conhecidos. Muitas vezes aqui no Brasil usamos desse jeito, mas nos países de língua inglesa eles pedem mais uso da formalidade mesmo. Então temos que mudar esses nossos costumes. Ele fala que você deve estar atento às normas culturais do local onde está, especialmente quando inserido em um contexto onde costumes e maneiras de viver divergem das suas, são diferentes das nossas, né? Ele fala também que tudo é uma questão de adaptação e respeito aos costumes locais. Continuando, uma maneira de cumprir esta formalidade é através do uso de titles and names, que designam um modo mais polite para dirigir-se a alguém. Na conversa com o diretor, que a Rosa, ela usa o pronome de tratamento Mr., acompanhado do last name Smith, demonstrando maior respeito e formalidade. Observe outros titles utilizados em inglês. Um exemplo que ele coloca ali é o Sir,
quando você se dirigir a um homem, em geral adulto, casado ou solteiro, sem utilizar seu nome ou sobrenome. O man ou madame, quando você se dirigir a uma mulher adulta sem utilizar o seu nome ou sobrenome. Ele também coloca o Miss plus last name, ou seja, o Miss acrescentado do last name, quando você se dirigir a uma mulher solteira e, em geral, jovem. O Mister plus last name, ou seja, o Mister com a adição do last name, quando você se dirigir a um homem casado ou solteiro. Também o Miss plus last name, utilizado quando alguém se dirige a uma mulher adulta que pode ou não ser casada. É frequente que em ambientes de trabalho, onde o estado civil das mulheres não é relevante. O comentário que ele colocou. E o Mrs. plus last name, o Mrs. adicionado do last name, quando você se dirigir a uma mulher casada que utiliza o sobrenome do marido. E também o Professor plus last name, quando você se dirigir a ou falar sobre um professor universitário de uma universidade. Daí você coloca o Professor com a adição do last name. Ele vai falando que por isso, a não ser que a pessoa diga que pode chamá-la pelo primeiro nome, que ela dê essa liberdade, ou que você tenha confiança de que já tem um certo grau de intimidade para dirigir-se a ela pelo primeiro nome, você pode utilizar um title específico. Ele coloca o exemplo, o nome da Rosa ficaria Miss Souza. Como muitos desses títulos são utilizados com o last name da pessoa, é importante saber como se chamam as partes de um nome. Cada partezinha do nome completo, por exemplo, tem um nome específico. Se o full name, ou seja, o nome completo da Rosa, dos nossos exemplos, seria Rosa Maria Guimarães Souza. Então, esse Rosa que vem primeiro ali seria o name dela, ou o first name, primeiro nome, o nome dela. Rosa Maria, o Maria seria o second name, ou seja, o segundo nome dela. O Guimarães seria o middle name, e ela, como ela tem um Souza no final, seria o surname, ou também conhecido como last name, ou family name, seria o sobrenome dela. Essas são as partes para o nome, com o exemplo da Rosa. E ele fala que, a partir do estudo sobre saudações e despedidas, apresentar a si mesmo, utilizando expressões que denotam polidez, como os title names, por exemplo, que tal praticar a sua aprendizagem realizando as activities, greetings e being polite, um convite ao maior aprendizado. Ele fala que para aperfeiçoar a sua aprendizagem na língua inglesa, a seguir você estudará o alfabeto e irá utilizar na descrição e na pronúncia das palavras. Então, a partir desse momento, vamos começar mais uma parte aqui do nosso capítulo. Seria o the alphabet, o alfabeto, que é muito importante. Em todas as línguas de aprendizagem, aprender o alfabeto. Em inglês não é diferente. É muito importante também. Então, ele coloca aqui, numa situação comunicativa, é comum haver dúvidas quanto à escrita de certos nomes de pessoas ou lugares. Para um estrangeiro, um sobrenome como, por exemplo, Magalhães pode ser tão complicado de entender como Schleiermacher. É difícil para brasileiros, não é verdade? Para resolver situações como essa, conhecer o alfabeto e conseguir soletrar as palavras é fundamental. Acompanhe como isso acontece em um diálogo entre Rosa e um funcionário do aeroporto de Chicago. Então, Rosa vai falar com o funcionário do aeroporto. Aqui vemos a imagenzinha. E aqui, attendant, good afternoon, may I help you? Ou seja, boa tarde, eu posso te ajudar? May I help you? Poderia te ajudar? A Rosa fala, hi,
I'm Rosa. Olá, eu sou Rosa. Rosa Souza. E ela vai falar letra por letra do Souza, dessa parte do nome dela. S-O-U-Z-A. O attendant fala Rosa Souza. A Rosa fala yes, Rosa Souza. Então, ela utilizou letras, os sons das letras, para ele não errar no entendimento do nome que ela quis falar. Então, ele fala que você deve ter percebido, pela forma como Rosa soletra seu sobrenome, que as letras em inglês têm nomes diferentes do alfabeto português. Acompanhe a seguir a pronúncia do alfabeto em língua inglesa. Aqui ele coloca, e poderemos utilizar aqui como exemplo, a primeira letra, o E, que é o nosso A. A segunda, B, nosso B. Terceira, C, que é o nosso C. Depois, D, que é o nosso D. Depois, I, que é o nosso E. F, que é o nosso F. G, que é o nosso G. 8, que é o nosso H. I, que é o nosso I. J, que é o nosso J. K, que é o nosso K. L, que é o nosso L. M, que é o nosso M. N, que é o nosso N. O, que é o nosso O. P, que é o nosso P. Q, que é o nosso Q. R, que é o nosso R. S, que é o nosso S. T, que é o nosso T. U, que é o nosso U. V, que é o nosso V. W, que é o nosso W. X, que é o nosso X. Y, que é o nosso Y. E o Z, que é o nosso Z. Então, é bem importante sabermos os sonzinhos de cada letra para podermos falar, às vezes, em situações que precisamos ditar um nome, um sobrenome para a pessoa. Então, ele coloca que pratique o reconhecimento dos sons das letras do alfabeto com as atividades que eles têm disponíveis, e para fazer as Activity Spelling Words, você precisa reconhecer as letras pronunciadas e escolher as opções corretas em alguns diálogos. E ele fala também que outra informação pessoal que comumente soletramos é o endereço de e-mail, que é o correio eletrônico, nosso e-mail, né? Para tanto, é preciso conhecer alguns caracteres. Acompanhe-os no tópico a seguir. Então, tem um tópico importante aqui, que é justamente relacionado aos correios eletrônicos, nossos e-mails, né? Então, e-mails and web page addresses, que seriam o correio eletrônico, o e-mail, e as páginas, os endereços das páginas da web, dos sites, né? Ele fala que entre as informações pessoais que podemos fornecer está o endereço de e-mail ou da web page. Estas informações envolvem o uso de alguns caracteres específicos. Os mais comuns são at, o símbolo aqui seria o nosso arroba, né? O dot, pontozinho, o slash, a barrinha, o underscore, o colon, dois pontinhos, o hífen, o asterisk e o hash, nosso hashtag. Então, at, dot, slash, underscore, colon, hyphen, asterisk e o hash são importantes de entendermos nos contextos de e-mails. Então, o endereço eletrônico da Rosa seria lido, então, da seguinte forma: rosa.souza@gmail.com.
mas em inglês seria Rosa, aqui, dot, Souza, mas daí a gente poderia ler também letra por letra, né? Rosa, dot, Souza, at, facul, dot, com, dot, br. Ele coloca outro exemplo ali, que já o endereço do web address da webpage que Rosa acessava no Brasil para renovar sua matrícula na universidade é lida assim: www.facul.com.br, e ali a barrinha é o slash br/enrollment/sen, e a barrinha embaixo é o underscore 4. Ele fala que com o conteúdo estudado até o momento, é possível que você já consiga saudar e despedir-se, comunicar-se de modo cordial, informar nome e endereço de e-mail. Para dar continuidade à sua aprendizagem, é necessário estudar os subjective pronouns. Em nossa próxima lição, estaremos vendo os subjective pronouns.